Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa conversa afinada. Eu sou o professor Paulo Paraguaçu, sou do Espírito Santo, professor da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, no curso da musicalização, na licenciatura em bacharelado com matérias optativas esse ano e com o Coro Curumins, que foi o grupo que nós iniciamos esse projeto de conversa afinada às segundas-feiras. Tivemos muitos convidados conosco. Hoje, mais uma vez, eu tenho o privilégio de ter uma das minhas coordenadoras, colegas da Faculdade de Música, a professora doutora Paula Gálama, desculpa. E hoje nós temos o assunto sobre a prática musical em tempos de pandemia no ensino superior na FAMES. Eu vou pedir à professora Paula, como eu tenho pedido aos outros convidados, para se apresentar, porque às vezes eu posso esquecer algo, para ela falar um pouco da sua trajetória musical, da sua formação. E, mais uma vez, quero agradecer por aceitar meu convite para estarmos juntos nessa conversa afinada hoje. E seja bem-vinda. E depois da sua palavra de apresentação, eu vou iniciar fazendo alguns comentários, algumas perguntas a você, professora. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vejo aqui alguns rostos conhecidos, outros que eu não conheço. Então, eu vou me apresentar. Como disse o Paulo, é muito difícil falarmos de nós mesmos, mas eu vou rapidamente falar sobre um pouquinho dessa minha trajetória. Eu estou coordenador de bacharelado em música na Faculdade de Música do Espírito Santo. Sou pianista, também sou violoncelista. Já fui coordenadora do núcleo de teclas também da FAMES durante 5 anos. Coordenei o Excelência Pianística na Faculdade de Música. Nesse período nós tínhamos como professor convidado do Rio de Janeiro o professor Miguel Proença. Trabalho na FAMES desde 1993 e na Orquestra Filarmônica, hoje Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, desde 1989. Eu tenho uma carreira de pianista, mas eu adoro também fazer música de câmara, tenho uma paixão por lecionar piano e tenho trabalhado com meus alunos de piano neste momento também, voltando o pensamento deles para todas as questões que a gente está enfrentando. E também sou professora de laboratório de performance e música de câmara. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Paula, fala para a gente sua trajetória acadêmica, só para que as pessoas que estão aqui, que não te conhecem, possam conhecer um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua formação. Eu fiz bacharelado em piano, bacharelado, né, habilitação piano na Faculdade de Música do Espírito Santo. Depois eu fiz meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em piano, mas defendi uma dissertação que falava sobre o nosso querido Jaceguai Lins, que era um compositor que radicou-se no Espírito Santo em 1980 e ficou aqui até a sua morte em 2004. Então eu analisei algumas de suas obras, fiz um levantamento da sua biografia. Essa tem sido uma pesquisa que eu tenho concluído, tenho seguido até agora e espero que em breve a gente possa ter novas publicações. Depois eu fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade do Kentucky, do estado do Kentucky. Também fiz sobre performance e fiz uma dissertação onde eu comparava alguns elementos do nacionalismo brasileiro nas obras de Villa-Lobos. Legal. Obrigado, Paula.
Paula, nosso tema hoje é sobre a prática musical em tempos de pandemia no ensino superior na FAMES. Prática musical essa que a gente pensa, né, com certeza, instrumentos e voz. E alguns dias atrás eu participei como ouvinte de um fórum pelo Zoom também, de duas instituições no Brasil, onde eles conversavam sobre os desafios, as possibilidades, os enfrentamentos nesse tempo de pandemia. E quando nós conversamos sobre o nosso tema para hoje, pode servir de um norteamento, um caminho para outras pessoas que têm participado das nossas lives, inclusive hoje, colegas de outras instituições que estão conosco aqui do Rio de Janeiro, do Pará. Bem-vinda a nossa colega também, Cláudia Marques, aqui, professora da FAMES. Estava aqui há pouco o professor Eduardo Lucas também, que é professor ali. E os demais colegas e alunos também do nível superior e alguns também do curso de formação aqui conosco. E é bom ouvirmos as experiências, os desafios, porque isso nos faz ter como eu disse, alguns caminhos que a gente pode compartilhar, que servirão até de pontos positivos para outras pessoas que possam usar os mesmos exemplos. E nós sabemos que você tem participado efetivamente e ativamente nesse momento de mudanças de formas de ensino na Faculdade de Música aqui, né? E a nossa instituição, mais uma vez quero agradecer a você, a direção, os coordenadores, outros, as secretárias, nós, professores, os funcionários em geral, porque a nossa instituição não parou. Isso é muito bom para todos nós como comunidade acadêmica aqui no Espírito Santo. Dentro de todo esse processo desse tempo, queria pedir para você compartilhar para a gente alguns desafios que vocês que estão na linha de frente, ali sem ter parado um minuto, né? Quais Sem foram os parar. desafios que vocês enfrentaram no campo da prática musical e do ensino de instrumentos e canto, né? Claro que nós tivemos várias reuniões, ainda estamos tendo, vocês mais ainda, mas há algumas palavras suas agora e algumas das suas experiências servirão de caminho até para alguns dos nossos colegas aqui. Com certeza. Eu acho que nesse momento, o melhor que nós podemos fazer, né, entre nós e com outras instituições é trocar experiência para determinar quais são os melhores caminhos para a gente seguir, né? Como você falou, Paulo, a gente não parou, né? Embora nós tenhamos tido aquele período de aulas suspensas, né, o Conselho de Educação normalizou que as aulas deveriam ser suspensas por causa da pandemia. Lembro até que nós estávamos planejando, não sei se Cláudia vai se lembrar, nós estávamos planejando um festival de música, e nós fomos assim surpreendidos pela pandemia, surpreendidos assim pela situação que a pandemia trouxe de repente suspender tudo, né? Suspenderam-se as aulas, nós entramos em quarentena e tudo tinha que ser pensado. E a grande pergunta foi: e agora o que a gente vai fazer? Como nós vamos ir? Como nós vamos fazer? Como é que a gente vai dar assistência aos nossos alunos e aos professores também? Então, apesar das aulas suspensas, nós não paramos em nenhum momento, principalmente os coordenadores, juntamente com vários professores que tiveram grandes iniciativas, né, sob a tutela do professor Fabiano, que, no meu ver, foi uma fundamental para que esse caminho se desenvolvesse, porque eu acredito que naquele momento nenhum de nós tivesse pensado em todas as possibilidades que ele pensou, né? Em todas as realizações que ele conquistou. Então, num primeiro momento, a gente
começou a pensar como que nós podemos manter os nossos alunos junto de nós. Essa foi a primeira preocupação. Por questões acadêmicas, lógico, também, mas foi mais uma preocupação com eles. Então, a faculdade começou a desenvolver algumas ações de ligar para os alunos, para saber da situação deles, ligar para alguns professores com os quais a gente não estava tendo contato, para saber qual era a situação dessas pessoas, para analisar o que a gente podia fazer para ajudar, né? Então, alguns foram ajudados com cestas básicas, outros nós disponibilizamos, o governo ele disponibiliza um número, né, para assistência psicológica, tem disponibilizado no início, né? Então, em nenhum momento os coordenadores pararam, a direção parou, a secretaria parou, a assessoria acadêmica parou. Nós ficamos o tempo inteiro tentando manter os nossos alunos perto de nós, para, né, contra esse dia a dia para eles, até que ponto as dificuldades que eles estavam enfrentando e quais seriam as atitudes com base nas respostas que nós poderíamos tomar. E aí, um dos primeiros levantamentos que nós fizemos foi uma das primeiras pesquisas para saber qual era a capacidade que o nosso aluno tinha de seguir com a gente de forma não presencial. Essa foi a primeira ação, porque nós sabemos que a maioria dos alunos tem seus recursos, né? Tem computadores, tem celulares, smartphones, mas parcela não dispõe desses recursos, ou quando dispõe desses recursos, dispõe de uma internet limitada, ele não consegue ficar online por muito tempo ou acompanhar conteúdos muito grandiosos, né? Você pedir a ele para um vídeo, já foi a internet dele. Então, esse foi um primeiro levantamento para ter uma posição de como que a gente ia seguir. E aí, com base nesse levantamento, a gente viu que é possível, sim, seguir, que era possível a gente estar fazendo uma ação que resultou numa resolução de aulas não presenciais, onde os professores foram orientados a seguir com o conteúdo de seminários que tinham propostos nos seus planos de ensino no início do semestre. Então, essa porcentagem ela foi feita online pelos professores, que resultou em esforços muito bons de algumas partes. Eu vi algumas iniciativas bastante promissoras de alguns professores e até de alunos, né? Então, foi o período que resultou naquelas lives que os professores estavam fazendo, naqueles vídeos em aqueles breakout rooms do Meet, e foi uma explosão, né, daqueles vídeos que nós tivemos e continuamos tendo, né? E que foi uma iniciativa conjunta, as escolas e todas as universidades, todos os professores ao redor do mundo, eles estavam fazendo. E talvez isso tenha surgido, aí vai caber uma pesquisa depois para a gente saber, talvez isso tenha surgido com aquelas iniciativas privadas na Itália, com toda aquela, né, aquela de tirar as pessoas daquele isolamento, e as pessoas iam para suas sacadas e cantavam, faziam música de outras formas, para sair um pouco daquela situação deprimente. E a coisa não foi diferente por aqui, não foi diferente em nenhum país, em nenhum lugar que foi afetado tão seriamente, né? Então, nós vimos que foi extremamente produtivo para os professores e, de repente, os professores começaram a perceber que era possível uma grande aproximação que não seria possível de forma presencial. Então, nós pudemos conversar com professores fora do Brasil, nós pudemos conversar com professores de outros estados, que de forma presencial nós não poderíamos estar agregando, porque dependeria de uma burocracia muito grande, de compra de passagem, de patrocínio, de hospedagem, de uma série de fatores que essa realidade nos permitiu.
Então, nós criamos, a Cláudia até participou de vários deles, nós criamos salas para falar sobre performance, para discutir sobre as questões da ansiedade da performance. Isso eu estou falando só da minha turma, né? Uhum. E foi feita por todos os professores. Com esse projeto, com vários outros, pela professora Cláudia. Então, de repente, a gente viu que poderia haver um lado positivo nisso tudo. De repente, a gente percebeu que toda essa situação poderia ter um lado luminoso, não era tudo sombra, não era tudo escuro, não era tudo tão triste. Poderia haver alguma coisa que resgatasse os nossos alunos e também a nós mesmos daquela situação. Então, com base nessa resolução, nós pudemos cumprir uma pequena parte da nossa carga horária como professores e também para os nossos alunos. Já no início do semestre, né, e bem anterior a isso, nós já estávamos considerando a possibilidade da aquisição de um sistema acadêmico, porque a FAMES não tinha esse sistema acadêmico até então, e todo o nosso trabalho de secretaria, de coordenação, tudo isso era com base no papel, né? A gente tinha números que não eram tão exatos quanto gostaríamos que fosse, identificamos a partir das discussões de direção, né? A necessidade da implantação de um sistema acadêmico. E essa necessidade, ela logo foi resolvida, porque tanto a direção quanto a Secretaria de Educação, elas viram que esse seria o caminho, né, para a gente resolver grandes problemas. E com a implantação desse sistema, a gente pôde realmente avançar e agora vamos dizer, com mais luz sobre algumas questões. Paula, você colocou algo que muitas vezes alguns alunos ficavam em dúvida e vocês sempre nos orientavam a conversar com os alunos. Isso foi muito importante, porque a primeira coisa que a instituição fez foi ver essa capacidade, como você disse, de ver os alunos que conseguiam seguir nessas aulas não presenciais, justamente para a gente não parar. Mas, por outro lado, também havia uma resolução federal, que a gente está amparado no federal, estadual, então algumas questões a gente não poderia, como instituição, começar a dizer para os alunos que eram obrigados a participar. Então, é bom a gente colocar isso e também os alunos relembrarem disso e a gente começar a falar de novo sobre a importância muito grande para os nossos alunos, para que eles entendessem que havia uma preocupação de todas as formas, tanto de conseguir agregar esses alunos que não tinham uma internet muito boa em casa, como também a questão das resoluções que, como instituição, precisam ser seguidas. E a gente, como professor, nós nos envolvemos com isso, e isso foi um crescimento. E o que eu percebi juntos, né? E o que eu percebi foi que, nesse tempo, a parceria com o TI e principalmente com professores que não tinham muita experiência também com essa questão. A própria faculdade nos orientou a fazer um curso, né, que você vai falar daqui a pouco, já estou até adiantando, né, sobre algo que você vai falar daqui a pouco, mas que a gente foi, pela pandemia, apressado a fazer, né? Mas essa questão ficou bem clara e é claro que nós entendemos que triplicou o trabalho dos professores, né? Nesse tempo de online, nesse tempo de mídias, nesse tempo remoto. As iniciativas que a gente já percebeu como professor aqui, a gente tem ouvido de outros estados, de outras instituições,
Você já até começou a dizer, né, as iniciativas que existem para amenizar esse momento. Você poderia falar um Sim, pouco sobre sua experiência nesse sentido? sim. Eu, realmente, eu fiquei muito surpresa com as iniciativas dos alunos. Eu devo dizer que, em maior parte, as iniciativas de alguns professores foram, serviram como vamos dizer assim, como um material de base para outros professores, né? Então, nós tivemos algumas experiências que foram compartilhadas com as coordenações e deram um norteador para que a gente dissesse para os professores, olha, você pode fazer assim, você pode usar esse caminho para chegar ao seu aluno, mas o meu aluno, ele não tem internet, ele não tem acesso a isso. É importante a gente uma coisa, enquanto musicistas, enquanto instrumentistas, cantores, né, agentes da cultura, vamos dizer assim, nós fomos os primeiros a parar. A cultura foi a primeira que parou, foi o primeiro orçamento que saiu. Então, quando alguma coisa assim acontece, a cultura é a primeira a ser deixada de lado e entende-se que a cultura ela não é, talvez ela não seja, erroneamente ela não seja essencial, ela não seja básica, né? Mas, entretanto, se a gente parar para pensar, foi a cultura que nos resgatou. Nesses momentos de pandemia, nesses momentos de solidão, nesses momentos onde as pessoas estavam isoladas nas suas casas, isolados nos seus apartamentos, sozinhos, sem ver suas famílias, foi a cultura que as resgatou através dessas iniciativas de instrumentistas, de musicistas, de cantores e professores. Levavam seus trabalhos até essas pessoas. Então, quantas vezes ouvimos os nossos alunos dizerem, professora, me deu um start assim, eu fui para minha varanda, coloquei o teclado lá, comecei a tocar e de repente as pessoas começaram a me mandar mensagens de que estavam deprimidas e que eu tinha melhorado o dia delas, algumas em situações psicológicas muito tristes e de repente eu estava sendo parte de uma coisa positiva na vida de alguém que eu não teria conseguido se não fosse esse... A cultura saiu primeiramente, foi o que nos resgatou e será a última a voltar. Isso a gente sabe porque é a nossa política, né? Infelizmente a gente não tem uma tradição cultural dentro do nosso país de ver a cultura como essencial para a formação do ser humano. E nesse ponto, é um paradoxo, né? Um grande paradoxo, porque nós estamos psicologicamente e emocionalmente sendo resgatados pelas iniciativas culturais, musicais dessas pessoas, mas elas foram as primeiras a ser prejudicadas e serão as últimas que retornarão a ter seus projetos, né, retomados. Bom, mas isso é uma outra discussão. Então, as iniciativas foram tantas, desde conversas com professores de fora, conversas entre nós, entre professores, entre alunos. Não é? Então, os professores pegaram os seus alunos debaixo das suas asinhas virtuais e começaram a tomar conta dos seus alunos. Por que você não apareceu na aula hoje? Por que você não está indo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Olha, vamos tocar. Mande um vídeo. Então, se você não tem condições de o tempo todo ficar presente na aula online, mande um vídeo para que a gente saiba como que está sendo a sua evolução com relação ao seu instrumento, com relação à sua voz, né? Alguns reclamam que a experiência de aula online é tão boa quanto a aula presencial, e realmente ela nunca vai ser a mesma coisa, mas ela traz algumas possibilidades. E o vídeo traz outras possibilidades, né? Então, muitos alunos, principalmente os menores, né, do curso de formação, eles foram enviando vídeos para que os professores analisassem. E aqueles que não apareciam, nós íamos entrando em contato. Por que você, a
nesse momento eu não tenho condições, eu não quero voltar, isso foi respeitado. Todos os nossos alunos, eles tiveram essa conversa conosco, né? E eles foram de uma forma ou de outra, e eles foram respeitados nesse sentido, de que nesse momento o foco principal dele está em manter a saúde emocional e psicológica dele. Ele não está pensando em estudar nesse momento, ele está pensando em ficar bem, em cuidar da filha. Ótimo. Essa é uma questão que tem que ser vista por cada um, né? Mas todas essas iniciativas, elas surgiram e começaram a abrir brechas em todos esses caminhos, e brechas que se desdobraram. Então, eu costumo dizer que eu tenho um aluno que ele criou um site de uma espécie de apreciação musical, vamos dizer assim, onde ele tira, e aí ele acabou fazendo isso muito melhor do que ele teria feito presencialmente, porque ele ia entrar em contato comigo para tirar as dúvidas que ele ia colocar no curso dele. Então, assim, nós acabamos Legal. informações do que se ele estivesse na sala de aula comigo. E Sim. isso não foi um aluno, foram vários outros alunos que começaram a desenvolver suas próprias lives, começaram a fazer seus próprios projetos, e a gente viu que isso poderia resultar em benefício para eles academicamente. Entende? Então, foram muitos caminhos que surgiram, que um dia desse, eu vi o pessoal do Pará, e eu estava me lembrando que eu assisti uma conferência de abertura no CIEMA, no congresso agora em Manaus, onde se falou muito sobre isso, sobre a questão da luz e da sombra na questão da educação acadêmica. É lógico, tem as questões que a gente não vai negar que são negativas, mas há também uma coisa positiva. A gente não nunca esquecer que as grandes realizações da humanidade vieram de grandes períodos de sofrimento, coletivos ou não, né? Então, a nossa saída nesse momento, ela tem que partir daí, das ou reinvenções que a gente está tendo que descobrir para seguir trabalhando e estudando, né? É, algo que você colocou é importante, né? A cultura, em vários momentos nesse tempo, foi um dos pontos que foram tirados. Mas, ao mesmo tempo, né, nós percebemos que a própria cultura nos fez coisas boas, positivas, como muitos canais sendo liberados com musicais, óperas, concertos, muitos livros disponíveis, songbooks, textos importantes que a gente não tinha acesso, que foram disponibilizados para Acervos, download. acervos inteiros, o Museu de Arte, o Sim. Instituto de Chicago, ele disponibilizou quase todo o seu acervo, assim como outros museus e outras plataformas, né? Os concertos foram distribuídos, foram repassados gratuitamente, grandes salas de concerto, a própria OSESP começou a fazer salas de concerto, e agora eles estão retomando, né, de novo o seu trabalho, mas de modo remoto também. Então, eu acho que talvez a gente tenha tido o nosso trabalho, de certa forma, cerceado, mas também talvez a gente nunca tenha tido tanto acesso à cultura da maneira como a gente está tendo hoje. De Uhum. coisa a gente não poderia. Então, tudo isso tem que ser medido, né? Tem que ser repensado. E também visto, né? Porque mesmo nesse momento difícil que a gente está passando, tem muita coisa positiva acontecendo. E você já até citou, né, de alunos que criaram até canais e se aprimoraram melhor ainda se talvez, né, tivesse presencialmente. Então, essa questão dessa pandemia nos forçar a muita coisa, nos forçou até a aprender outras coisas que a gente não pensava que aprenderia agora, né, e usaria por agora. Só É, fez adiantar alguns processos, né? porque, a princípio, a gente
imaginava, isso vai terminar em maio, né? Tudo começou, eu me lembro que essa resolução, ela previu 2 meses, ela vai terminar em maio, todo mundo tinha esperança de que em maio, depois passou para junho, né? E cá estamos nós, no final praticamente de agosto, e talvez com alguma possibilidade, algumas escolas de voltarem em setembro, algumas universidades, mas a gente também sabe de outras universidades que afirmaram que só vão voltar depois que houver uma. Uhum. Paula, você, nesse tempo que vocês estão trabalhando, continuam, essa parceria, né, a gente percebe que a parceria foi imprescindível com profissionais de TI, com outros profissionais nessa área também. E como que está a docência de nível superior, tanto na FAMES como em outras instituições que você tem dialogado, participando dessa equipe que tem trabalhado efetivamente nesse sentido, né? Que pudesse compartilhar conosco. As iniciativas, elas têm sido basicamente as mesmas em relação à questão dessas iniciativas, né? Mas nós implantamos esse sistema acadêmico, essa plataforma de ensino, né, do ambiente virtual de aprendizagem, e todos os nossos professores que fizessem o curso do Moodle, porque nós entendemos no final de passar por todo aquele processo inicial, nós entendemos que nós não tínhamos opção. Nós tínhamos uma série de questões para analisar, as questões dos nossos alunos que precisavam formar, né? Essa é uma questão que a gente não tem deixado de ver, porque nós temos alunos no 7º período, que deveriam se formar no final do ano. Então, até onde a decisão de dar o semestre por encerrado, como algumas universidades fizeram, impacta a vida desses alunos, ou impactaria a vida dos nossos professores. Nós sabemos que o nosso número de professores, em grande parte, é DT, contrato de designação temporária. Então, até onde isso afetaria? Então, sempre ficou muito claro para a gente, principalmente para a direção, de que tínhamos que encontrar uma maneira de não parar, a não ser que vier uma resolução do governo federal ou do Conselho Estadual de Educação que dissesse vocês são obrigados a... Mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, né? A resolução que veio do Conselho Nacional de Educação e depois também pelo Conselho Estadual de Educação é de que nós estávamos livres para encontrar as saídas que nós pudéssemos, dispondo de tecnologia que a gente pudesse, de todas as formas que a gente pudesse para poder dar as aulas, mesmo que de forma não presencial. Então, nós corremos com todo o tema, porque foi uma loucura, né? Quem conhece aqui as nossas secretárias, a assessoria acadêmica e a direção, nós e os coordenadores, nós trabalhamos incansavelmente para colocar esse sistema no ar. Foi um trabalho braçal mesmo, por quantidade imensa de informação, são várias peculiaridades que você tem dentro de uma faculdade como a FAMES, que tem um curso de licenciatura e um curso de bacharelado com vários instrumentos. Então, não é como um curso que tem X matérias e pronto, né? Então, a gente tem que ver as especificidades de cada coisa e dentro dessas especificidades, lançar cada uma delas dentro do sistema. Então, isso foi um trabalho assim, bastante difícil, bastante um trabalho braçal, e nesse tem que agradecer muito a Jaqueline e a Rosângela, que são as nossas secretárias, que foram realmente incansáveis, e até hoje tem sido, né? Até hoje elas têm sido. Então, esse Verdade. sistema, ele não tem essa possibilidade. Paulo, você, na sua experiência, claro que a gente não sabe o futuro, né? Como algumas ações podem ser
já ditas agora, mas há algumas questões que a gente já sabe que vai ficar pós-pandemia, né? Algumas outras a gente tem que chegar lá para ver como que vai ser. Mas o que que você acha que irá ficar pós-pandemia? Que já está assim, isso aqui, ó, não tem para onde a gente mexer que não seja que vá acontecer. Isso aqui com certeza vai continuar. Olha, eu posso dizer com certeza que esse trabalho feito através de plataformas de virtual de aprendizagem, isso não vai deixar de existir, nem na FAMES e nem em nenhum outro lugar, porque as pessoas, os professores, eles estão percebendo que numa situação que a gente espera que nunca aconteça de novo, né? Mas vamos numa situação emergencial, né? Essa é uma saída que a gente pode estar lançando mão, mas eles também perceberam que é possível que isso traga uma relação muito melhor de aprendizagem para os alunos em alguns sentidos. Então, aquela disciplina que talvez por questões de espaço você não pudesse atender, porque você tem a limitação física do isso, e que você antes só poderia atender a 25 ou 30 alunos, você pode atender muito mais alunos dessa maneira. Então, essa é uma vantagem desse sistema. Um sistema híbrido, talvez para algumas disciplinas, também vai ficar com a possibilidade de você ter aulas presenciais e aulas híbridas que permitam esse intercâmbio dos alunos e dos professores com um profissional inteiro que presencialmente você não conseguiria trazer. Nós tivemos o FEMUCA, né, que foi feito há pouco tempo, totalmente virtual, totalmente não real, foi um festival grande, né? Eu tenho que pedir desculpa pela minha cachorrada, mas esse é um problema de se trabalhar em Já que você falou sobre isso, Paulo, está dando um pouquinho de falha na sua voz, porque eu não sei se a outra janela que você abriu, ela dá casa. esse eco. Não sei se está mutado aí, Ela está desligada, mas eu posso desligar tudo. Peraí. tá? Porque acho que dá um eco na voz por causa disso. Mas enquanto você procura, eu tenho percebido que essa questão também que você disse aí sobre um profissional, um educador que a gente precisaria de um tempo como é a lei, né? Você precisa fazer a licitação, a convocação, passar pelo conselho para que haja esse profissional aqui com passagens, estadia, etc. A gente percebe que isso é um ponto positivo. Então, assim, eu tenho percebido que é legal a gente pensar sempre nos pontos positivos e caminhar com eles, principalmente nessa questão educacional. Muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas como que eu vou dar aula de canto remoto? Mas quando a gente começa a perceber que essa questão de aula online, EAD, isso já vem de muito tempo, né? Só que não estávamos, eu não sei se eu posso dizer isso, preparados já para já iniciar essa questão, né? Então, foi algo que a gente sabe disso desde que começou a pandemia. Mas algumas aulas, principalmente de artes e a música, a gente é de contato, né? A gente é de estar perto, de perceber. Você, como professora de piano, né? Perceber como que a articulação mais de perto da mão do aluno. A gente, professor de canto, a gente percebe todo a questão corporal, que até aqui também dá para a gente ver, mas o aluno precisa afastar na tela, né? Então tem toda essa questão de delay também, quando a gente tem que mutar os microfones, etc. Mas a gente percebe que muita coisa veio, mas já existia há muito tempo, né, atrás. Olha, eu acho que nesse momento devem ter alguns gêniozinhos trabalhando
inventando uma forma de acabar com esse delay. E quem inventar isso vai ficar rico, vai ficar milionário, né? Mas eu nunca vi tantos cursos de música aparecerem. Todos os dias eu recebo no meu e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, notificações: quer estudar piano? Quer estudar instrumento? Você pensou que nunca poderia estudar teoria? Olha aqui. E grandes professores. E alguns deles são enfáticos, eles dizem que é possível, sim, você aprender um instrumento de forma remota. É lógico, com equipamento, e nisso a gente também, né, tem investido bastante. A FAMES, ela adquiriu um equipamento de primeira ponta para poder trabalhar com essas gravações, trabalhar com todo esse material de TI que os professores não teriam disponíveis, né, para trabalhar. Então, a gente tem lá um computador adquirido pensando na gravação dessas aulas remotas. A gente tem todo um pequeno estúdio pensando nessas aulas remotas, onde a gente vai analisando aos poucos como que a gente vai voltar. É diferente você pensar hoje como a gente vai lidar com o protocolo de um pianista, de um percussionista, de um instrumentista de som, vai estar o tempo inteiro produzindo com o ar, né, com a coluna de ar, e um cantor que também está ao mesmo tempo ali emitindo a sua voz. Quais são os protocolos de segurança que a gente vai seguir para poder estar aos poucos voltando, mesmo que de forma híbrida, né? Então, o aluno ele tem algumas aulas presenciais e algumas outras considerações pelos seminários. Até quando isso ter uma solução, isso tudo vai depender diretamente de quando a gente vai ter uma vacina, ou quando o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Educação disserem poder voltar às aulas presenciais. Infelizmente, isso não depende da gente, né? Mas podemos encontrar soluções. E essas soluções, elas podem se desdobrar em outras soluções. Então, será que a gente pode fazer um horário diferenciado para cada grupo de alunos? Será que a gente pode fazer um horário diferenciado para diferentes instrumentos? Vai se dar a higienização desse ambiente depois disso, né? Então, isso tem sido pensado, nada disso tem deixado de ser considerado. Só que é lógico, isso demanda, como você falou, licitação, isso demanda processo de compra para equipamentos tecnológicos, né? Demanda a orientação da Secretaria de Saúde, dos órgãos sanitários a esse protocolo, isso é feito da maneira que a gente pensa que vai ser certo. Tem toda uma regulação para isso, né? Mas eu acho que o que vai ficar são exatamente esses pontos positivos, a percepção que, ao invés de você 30 alunos, você pode atender 100. A percepção que um curso bem montado, ele pode se estender para outras cidades, entendeu? Por que a FAMES, para determinadas disciplinas, ela não pode ter polos, né, para algumas coisas? E nesse sistema que talvez surja, o professor vai algumas vezes, eu não sei, são ideias que passam pela cabeça de todos nós e que a gente vai discutindo. Então, que o que vai ficar são essas soluções positivas, né? É como você falou, a gente tem que trabalhar com o positivo, tem que trabalhar com as soluções que a gente vê que funcionam. Podem não ser perfeitas, mas funcionam. Eu vou passar agora para o Luiz Guilherme fazer uma pergunta e logo após, vocês que estão presentes aí, se quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, vocês podem desativar o microfone e fazer a pergunta de vocês à professora Paula, ok? Olá, Paula. Eu sou o Luiz Guilherme, aluno do Paulo, do Curumins. E eu queria saber quais fatores que nortearam o caminho para a docência em instrumento e canto. Nortearão, né? Quais os É, fatores que nortearão os caminhos para a docência? A docência, a partir de...
Eu acho que a primeira coisa é entender quais serão os caminhos que a docência de nível superior tomará, porque é o novo normal, como todo mundo fala, e eu acredito que esse novo normal, ele veio para tudo. Ele veio para o sistema de saúde, ele veio para o sistema de educação, para as plataformas culturais, ele veio para tudo, né? É um novo normal, é um Uhum. quadro de repensar, talvez até a nossa sociedade, por que não? Muitas pessoas têm discutido, debatido, até esse nosso conceito de sociedade, ele tem funcionado diante de uma situação como essa, né? Então, eu acho que os fatores que vão nortear a educação a partir de agora são, lógico, a questão da qualidade da docência, da captação docente para essas plataformas tecnológicas. Eu acho que na vida de todos os professores isso precisa ficar muito claro. O professor que não dominar mais essas plataformas tecnológicas, ou pelo menos uma grande parte delas, será muito difícil para ele encontrar um lugar nesse espaço, entendeu? Até as grandes empresas, elas já têm percebido que aquele funcionário que ia todos os dias trabalhar, ele trabalha muito melhor de casa. Com isso, ela poupa dinheiro com o físico, ela poupa dinheiro com aluguel, ela poupa dinheiro com vale transporte, dinheiro com uma série de coisas. Então, eu acho que a educação ela vai seguir alguns fatores que serão diferenciados, e principalmente com relação a essas plataformas tecnológicas. E aí vem cursos EAD, que a gente tem visto que tantas universidades disponibilizam, e disponibilizam com cursos com qualidade. Os cursos são cursos de altíssima qualidade, e são EAD, né? Então, a ponto isso vai, até quais os cursos que isso irá atender, quais são as disciplinas que isso irá atender, e a partir de que forma essas disciplinas que não poderão ser atendidas, elas vão ganhar, que não podem ser não presenciais, elas vão ganhar mais qualidade na medida que você tem menos trânsito físico, onde você tem menos tráfego, menos interferência, entende? Porque se você tem um ambiente cheio de pessoas que fazem muito, no caso da música, que fazem muito barulho, de repente passa aquele monte de aluno no corredor e faz barulho e porta e não sei o quê, e aí você descobre que se esse aluno ele pode ser atendido de outra forma, através de uma plataforma virtual, você, com seus alunos de instrumento, você tem silêncio para trabalhar, você tem um instrumento que é livre de tantas interferências, você tem uma sala mais higienizada, você tem alguns fatores que são diferentes quando você tem um tráfego muito grande de pessoas, né? Então, eu não sei, essas são considerações minhas, pessoais, né? Como que a gente vai fazer a partir de agora para organizar a educacional? Essa é toda uma que tem que ser discutida. A gente percebe que tem muita gente com boas ideias, né? Com programas interessantes agora para se pode aplicar nesse tempo, mas também sabemos que nós precisamos seguir as normas, diretrizes, orientação federal e conselho estadual. Não basta termos as nossas ideias e, sem seguir essas orientações, estar debaixo desses conselhos que nós ouvimos você falar, né? Quais são os custos, que a gente sabe também que esse ambiente e essa nova forma, nós temos aulas síncronas, assíncronas também, né? O momento que o aluno puder realizar o seu curso, a sua matéria. Então, tem esse outro ponto que a gente lembra nesse período que a gente está com essa nova forma de ensino, né, de educação. O
Biel está colocando aqui que já existe um software livre e gratuito, né? Sagora. Sagora, ótimo, né? Vou até anotar. Eu desconhecia. Então, se existe isso, pode apostar que plataformas de ensino à distância vão surgir por aí de professores individuais e vão ganhar muito dinheiro. Elas estão ganhando dinheiro trabalhando virtualmente e isso é bom, entendeu? Eu acho que isso não é totalmente ruim como algumas pessoas colocam. É lógico que o professor ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar para prever quais são os pontos de qualidade que ele pode perceber nesse modelo e o que ele não pode perceber. O que ele não pode perceber? Será que eu vi a ele condições de perceber? Quando nós assistimos um vídeo, por exemplo, de uma performance numa grande sala de concerto, bem gravada, bem feita, nós temos, até que ponto nós temos ciência do que não está correto naquela performance, do que não está sendo feito bem, que demandaria um encontro presencial. Então, nesse ponto, o professor tem que avaliar e ser avaliado pelo aluno na percepção da qualidade do que o aluno está desenvolvendo. Então, uma aula em tempo real não seja a fórmula perfeita para o nosso caso, porque tem a interferência da qualidade da internet, a interferência do software, a interferência de só se ter um celular que não é de uma qualidade melhor. Será que um vídeo resolveria isso? Será que se o aluno gravasse um vídeo e enviasse para o professor, será que isso ajudaria no aumento dessa qualidade? Então, eu acho que aí a gente começa a subir a qualidade. A gente começa a sair da nossa zona de conforto e começa a ter que ir avaliando cada vez mais os níveis de qualidade que a gente vai recebendo. Então, eu sei, por exemplo, que para eu observar os dedos do meu aluno, eu posso ver o que ele está fazendo, mas para eu observar o som que ele está fazendo, eu preciso que ele me mande um vídeo, porque a minha internet pessoal, ela não me atende. Será que quando eu na faculdade a internet for melhor, será que ela não vai me atender? Quando o aluno me manda um vídeo, então eu tenho possibilidades de analisar um pouco melhor aquilo que ele está fazendo em termos de sonoridade, aquilo que ele está fazendo pela postura performática dele, e isso para a performance dele é muito bom, porque todos nós sabemos que tocar para nós é uma coisa, mas quando você põe o celular ali para gravar, a história é outra. A experiência da performance, mesmo que não seja um palco, não seja um teatro, mas você está tendo a experiência da performance. E não dá certo, a gente grava 1, 2, grava 3, grava 4, grava 5, até você falar assim, acho que dá para mandar para o professor agora. Eu acho que todos nós passamos por isso, né? Então, aí você já eleva o nível de qualidade, porque a sua consciência já entende que você tem que ter um padrão de qualidade um pouco melhor do que você teria se você estivesse na aula presencial. E aí, quando você for finalmente para a sua aula presencial, se você esteja com uma qualidade, antes você não teria, uma qualidade de ensino que talvez antes presencial você não teria. Então, é o que você falou. Vamos olhar o lado positivo de todas as coisas. Eu acho que isso tem tido aspectos muito positivos. E, lógico, tem sempre aquele aluno que não dispõe de um material. Então, a FAMES, ela teve também o cuidado disso, ela reciclou e reconfigurou alguns computadores que seriam dados baixa, né, que eram de uma leva antiga, foram trocadas e que esses computadores seriam dados baixa, eles não teriam mais utilidade. Então, e todos esses computadores foram reciclados, colocados funcionando novamente, emprestados para esses alunos que não dispunham de equipamento. Eu acho que nisso a FAMES foi pioneira, né? Então, assim, com todo respeito, nesse momento eu digo que eu sou muito orgulhosa de estar participando desse momento na faculdade, muito orgulho de todo o trabalho que está sendo feito. Eu acho que é um pioneiro, sim.
o que a FAMES tem feito, né? E isso graças à gestão que a gente está tendo. Desligar Você, meu... você disse aí, Paula, sobre a questão como professores, nós avaliarmos e sermos avaliados. Eu entendi a questão e é, é uma questão saudável de que a gente avalie, mas a gente também seja avaliado. Mas avaliado, assim, na questão de sempre estar, como você disse, né? Buscando algo melhor e sempre se atualizando. E uma questão que você disse também interessante aí foi sobre a questão dos vídeos, quando o aluno grava vários vídeos e, por fim, ele diz, não, agora eu envio. Então, essa prática de gravar vários vídeos se torna um estudo. Então, há uma outra questão que a gente percebe, que a prática pode se tornar mais ainda, né, positiva nesse sentido. Porque ao assistir o vídeo que o próprio aluno grava para enviar para o professor, ele vai perceber que diferente da aula ao vivo presencial. Estou colocando, como eu disse para vocês, que eu sempre penso em pontos positivos em todas as questões que a gente passa, né? Principalmente nessa. Então, ao assistir um vídeo que eu fiz, eu percebi isso aqui, eu não tinha percebido que eu tinha feito dessa forma. Vou gravar de novo. Então, se torna uma prática, né? E essa prática, com certeza, chega ao momento de falar, eu acho que agora esse vídeo aqui está ótimo para eu poder enviar para o meu professor. Então, também há uma autoavaliação nessa questão de mandar o vídeo, né? De perceber um ponto. Eu acho que tem um fator muito importante em tudo isso que eu falou, que é a questão do aluno ter autonomia. Na nossa tradição fatorial, vamos dizer assim, né, nós temos um aluno que tem, de certa forma, pouca autonomia, né, ou não tanta autonomia quanto nós gostaríamos que ele tivesse, na gestão do estudo, na gestão da sua carreira, né, ele, de certa forma, vamos entender bem, né, de certa forma, ele é um pouco dependente do pensamento dele, e o professor ensina a ele da maneira como ele foi ensinado, e acaba virando uma certa cadeia que nem sempre é positiva. Por favor, nem sempre. Muitas vezes mas nem sempre ela é positiva. E eu acho que quando você desenvolve a autonomia de gravar um vídeo e perceber que aquilo que você está fazendo não é tão legal, não está tão bom, você já eleva a sua percepção. Você já percebe como instrumentista que você não está fazendo uma coisa tão boa quanto você achou. Aí você vai gravar de novo, até que você entenda, não, isso aqui está em condições de eu levar para o meu professor. Seria diferente daquela aula presencial que você vai toda semana, que às vezes você até chega para o professor e fala assim, olha, eu não estudei essa semana, eu não fiz nada, professor, me perdoe, eu não tive condição, o professor vai fazer. Sentar, vai estudar com você, vai te orientar, vai fazer todas essas partes, né, que você teve dificuldade, vai trabalhar com você, o que não é ruim, mas é necessário que nós, como professores, tenhamos o cuidado de oferecer autonomia para os nossos alunos e que os alunos busquem essa autonomia em todos os sentidos, porque um dia ele vai se formar e ele tem que ter autonomia para saber se o que ele está fazendo é bom, para entender o que ele está fazendo, para a carreira dele, né? E para se lançar no mundo, no mundo profissional. Porque senão a gente tem aquela eterna relação de professor e aluno. Aquele aluno ou aquele aluno egresso que vai sempre depender de um professor. Ele não tem autonomia para discernir se o que ele está fazendo é positivo ou não tão positivo assim. O que é que ele poderia melhorar, né? Ele colocar-se como professor de para desenvolver ainda mais as suas capacidades.
A Paula colocou aqui como vem sendo pensada a realidade futura nos grupos coletivos da FAMES. Fônico, de certa forma, um pouco limitadas, realmente. Temos pensado em um trabalho de gravação de vídeos, temos feito estudo teórico-prático, sim. O pensamento, Paula, com relação aos outros grupos, deve ser semelhante ao do grupo do núcleo de ópera, né? De se produzir algo nesse sentido. Nós entendemos que as práticas coletivas não muito como funcionar nesse momento que a gente está vivendo de forma presencial. Mas a gente também entende que, da mesma forma que o aluno ele tem outra percepção quando ele trabalha sozinho, os alunos da banda, da orquestra, do sinfônico, quando eles produzem as suas gravações para serem montados esses breakout rooms ou esses mosaicos ou o que quer que o professor decida fazer, ele também tem essa consciência, não é? E a gente sabe que nem sempre nós vamos contar com as possibilidades reais de trabalho. Então, vocês vão estar prontos, né? É uma experiência para que no futuro você passe por uma situação, você esteja pronto, para que alguém envie um áudio para você, analise, você consiga gravar junto com aquele áudio, ou você participe de um processo de gravação e você consiga um feedback positivo da análise do que o outro fez, a análise do que você está fazendo e o conjunto de todas essas coisas. A gente sabe, quem tem experiência de gravação, sabe que geralmente é assim que a coisa funciona, né? Você não chega lá e grava junto, cada um vai lá e grava a sua parte. Depois aquilo tudo é montado. Então, sei que você grave um concerto ao vivo, de uma grande orquestra, com uma qualidade, né? A gente sabe que nem sempre é assim que funciona. Não é o ideal, não é o ideal. Para as grandes práticas, nós estarmos nesse tipo de plataforma. Mas, nesse momento, é o que nós podemos fazer. Infelizmente, é o que a gente... desse processo, quais seriam as melhores coisas que poderíamos fazer? Então, nós pensamos que desenvolver esse material para vocês seria um grande aprendizado. Vocês usarem esses materiais, produzirem esses materiais, saberem como trabalhar com esses materiais, isso também seria um grande aprendizado. Quem sabe essa percepção de vocês não esteja mais aguçada quando vocês voltem para a prática real e o fruto do não seja ainda melhor quando a gente voltar. Eu tenho experiência, né? Mas nesse momento a gente presencialmente a gente não tem como fazer. A gente tem pensado nessas estratégias, né? Como o que você colocou com relação ao núcleo de ópera, que tem sido um trabalho que eu acredito tem feito muitos professores pensarem, muitos alunos também pensarem. Ediel, você tinha comentado sobre esse aplicativo, você quer falar? Você tem alguma experiência e se tem mais alguém que gostaria de pedir alguma orientação ou fazer alguma pergunta à professora, pode desativar seu microfone nesse instante e fazer. Não sei se o Ediel está com o microfone também, porque ele está só escrevendo. Desativou Olá, agora. professor. Consegue me escutar? Sim, sim. Sim. Então, Ediel, você é do Pará, não é? sou daqui do Pará. Esse software, a gente estava participando do FIMUCA, né? Que foi um festival que aconteceu. Sim. E aí eu estava na classe lá do professor de composição e regência. E aí ele deu a ideia desse software, né? A gente estava em matemática parecido com essa. E aí, então ele falou desse software para a gente. Que é um software gratuito, ele está em processo também de desenvolvimento, né? O legal é que também tem a versão em português. E a gente Legal. já fez alguns testes, né? Ele precisa de alguns equipamentos de som, na mesa de som, para que a gente ganhe qualidade, né?
E também a Mas é um internet software. cabeada, né? Isso, exatamente. Mas é um software que funciona assim. E o melhor que é sem delay, né? Mas é um software de transmissão de áudio, lógico, não tem a parte da imagem, mas a gente consegue resolver bastante coisa utilizando ele. Uhum. No Com sábado, relação à parte de áudio é mais fácil, né? O problema é quando a gente trabalha o áudio juntos, né? Nunca, uhum. não tem, não, eu desconheço alguma coisa que funcione com áudio e vídeo juntos. Isso. No sábado eu tive uma live com a doutora maestrina Ruth Dwyer, lá de Indianapolis, do Children's Cry, do ICC, e ela disse para a gente que eles estão no mundo sendo os cobaias do WebEx, que é um aplicativo que é em tempo real. Então, eu vou escrever para vocês aqui. Eu não tive o tempo ainda de fazer uma sondagem nesse aplicativo, mas que eles estão fazendo as aulas de canto, de coro, com esse aplicativo. E eles me disseram que também é a mesma questão, tem que ser internet cabeada e todos os aparelhos têm que ser todos de primeira linha, né? Então, não é simplesmente você ter o aplicativo. Precisa de Mas outras... quem sabe a postura do tutor, a gente não vai inverter. Por exemplo, quem sabe com o equipamento que a gente tem na faculdade hoje, o professor não vai ficar lá na faculdade e vai transmitir a sua aula para os alunos através de um sistema como esse, ou o inverso, né? O aluno vai para a faculdade e ele transmite ao professor o que ele está fazendo ali através de uma qualidade muito melhor. Aí isso ganhar ganhar um outro impulso, ganhar uma outra vertente, talvez até para Uhum. os grupos, como a Paula estava falando. Eu não sei, são possibilidades que a gente tem que analisar, né? Mas eu acho que as soluções estão a caminho. Eu acho que o pessoal está trabalhando muito nesse sentido e eu acho que não deve demorar muito para alguma coisa surgir que resolva essa demanda, né? Eu acredito que é uma questão global, entenderem que a gente não dá mais para a gente viver assim, né? Porque eu fico pensando na situação de alguns países, por exemplo, por exemplo, a Síria, né? Que vive agora com um grande campo de refugiados, como Beirute agora também, que teve aquela grande explosão. Então, numa situação emergencial, e salvado a educação, e salvado alguns postos de trabalho. A gente não tem como negar, a gente não pode mais ficar à margem disso. Uhum. Alguém que está aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Pode desativar o microfone, estamos quase chegando ao final da nossa conversa de hoje, mas se tiver alguém que gostaria de fazer uma colocação, alguma pergunta, só desativar o microfone. A gente falou todas as coisas praticamente, né? Discutimos praticamente todas as questões e vimos que são assuntos que são iguais para qualquer estado, né? Tem experiências aqui que nós falamos hoje que todas as instituições estão caminhando da mesma forma. Humberto, hoje foi muito bem discutido. É verdade, Humberto. Hoje foi bem claro, né? Há algumas questões que a gente tem às vezes na segunda-feira aqui, que algumas perguntas são bastante polêmicas. Mas eu sabia que hoje seriam reflexões que a gente tem como a Faculdade de Música, como pessoas que estão trabalhando efetivamente, como a professora Paula, né? Foi um compartilhar e algumas questões que a gente pode também começar a refletir nas nossas práticas pedagógicas como professores. É uma questão que a gente precisa, como professor, saber ser avaliado, né? Eu acho que isso é uma questão da forma que a professora colocou,
né? O ser avaliado da forma que, será que a gente, nesse momento como em outros, estamos atingindo os nossos alunos, estamos levando os nossos alunos a uma autonomia, como a professora disse? Essa é uma das funções do professor, do educador, né? Porque os nossos professores do curso superior, da licenciatura, e até os próprios do curso de bacharelado, né? Alguns seguem também para fazer o curso de licenciatura para serem educadores musicais, não apenas só instrumentistas e performances, mas são futuros ou já são professores. Então, essas reflexões dessa autonomia de levarmos ao nosso aluno a ter, né? Essas reflexões, aliás, de levar o nosso aluno a ser autônomo pedagogicamente, didaticamente. Acho isso importante, uma das palavras, e serem também pessoas que sejam preparadas para serem avaliadas. Professora Paula, muito obrigado pela sua presença hoje, pela sua participação, pela sua colaboração conosco. Com certeza, não falamos só da FAMES, mas das práticas que envolvem todos os educadores, professores e, nesse momento de pandemia que estamos enfrentando. E as suas experiências como coordenadora e como uma das agentes desse tempo de trabalhar nesse novo momento da nossa instituição, com certeza foi de colaboração para todos nós nessa tarde. Paulo, eu que agradeço o seu convite, eu fico feliz de ter trazido bem essa questão assim, à luz e de vocês e dividido as experiências que têm passado. Eu espero acho que nós esperamos, né, que essa situação se resolva o mais rápido possível, né, que nós possamos voltar à normalidade das nossas vidas o quanto antes e fazer um filtro, né, do que a gente aprendeu de positivo, sairmos bem dessa quarentena, né? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que pensar. Como é que a gente quer sair da quarentena? Do mesmo jeito que a gente entrou ou melhores, né? Então, eu acho que essa é a reflexão. Eu agradeço muito o seu convite, a participação de todo mundo que esteve aqui. A Ana, que eu não falei com ela ainda, obrigada, Aninha, que você está aí. E vamos para frente, aprender, vamos nos reinventar, esse é o caminho. Verdade. Obrigado a todos aqui do Espírito Santo pela participação. Alguns justificaram a saída que iam dar aula, tinha uma reunião. Obrigado, Humberto. Obrigado, Ediel. Pessoal de outros estados, os alunos da FAMES, os alunos do Curumins que estiveram aqui, agora também o Luiz Guilherme, a Lúcia, a Jane Cris, cantora. Jane, você está me ouvindo? Gosto de saber das pessoas que participam, de onde que é. De nada, Ediel. Você é de onde? Ela está digitando. Petrópolis, Rio de Janeiro. Bem-vinda, obrigado pela sua participação hoje. Pessoal, bom resto de semana a todos. Mais uma vez, professora Paula, muito obrigado pela sua participação hoje conosco. Eu que agradeço. Bom fim de semana não, né? Bom começo de semana, hoje é segunda. Hoje é segunda. Boa semana a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como é que é, Humberto? Convide a Paula para a gente tentar deixar isso justo. Convide a Paula para a gente tentar deixar ensaio justo. Humberto é o polemizador, né? Depois, quem quiser o contato da professora Paula, é só me pedir no zap, tá? Que eu passo. Tchau, gente. Muito obrigada. Um grande abraço a todos.